Então, nós vamos fazer um estudo que está baseado neste livro aqui, ó, tá? É um livro grosso, tem bastante conteúdo e fala sobre o design interior da mulher, sobre a feminilidade, sobre a nossa feminilidade. Depois a gente vai conversar direitinho sobre isso daqui, sobre esse nome, tá? Mas nós vamos fazer este estudo por oito terças-feiras. Vai começar hoje, então nós temos mais 7, tá bom? Então todas as próximas 7 terças-feiras nós vamos estar aqui para fazer esse estudo específico sobre esse design interior que Deus tem para cada um de nós, tá bom? Então, irmãs, eu penso assim, é o momento da gente aquietar o nosso coração aqui. Não é hora mais da gente ficar pensando como é que está o nosso filho, nosso marido, a nossa casa, a chuva, o trânsito, como é que nós vamos voltar, que nós estamos molhados, que nós estamos com fome. É hora de nós nos aquietarmos diante do Senhor, para que Ele possa ministrar no nosso coração. Então, acalma o seu coração, né? Coloca a sua mente aí no Senhor, para que Ele possa falar com você e que você possa ser abençoado. Amém? Esse nome, né? Design interior. Eu não falo inglês, é uma palavra em inglês, né? Eu não falo inglês, mas fui atrás da tradução para poder trazer para vocês. E aí a gente chegou, pode ser uma tradução muito grande, tem muitas coisas que podem envolver isso. Mas eu dei uma enxugadinha e eu resolvi ficar com a palavra projeto, tá? E eu entendi o seguinte, o Senhor tem um projeto para nós, para o nosso coração. Ele quer fazer transformações, Ele quer fazer mudanças, Ele quer fazer um design diferente, um projeto diferente na vida de cada uma de nós, tá bom? Tem um programa na televisão, eu não sei se vocês conhecem, que é um quadro do programa do Luciano Huck. Eu não estou estimulando ninguém a assistir ou a não assistir. Eu já vi algumas vezes e vou compartilhar com vocês para vocês entenderem direitinho. Que fala que o nome do quadro é Lar Doce Lar. Não sei se alguém já viu. Que bom, fica mais fácil. O que acontece nesse quadro? A produção dele, né, entra em contato, tem contato com uma família, e essa família é chamada, tal, eles fazem se conhecem, tal, enfim, e a casa desta família vai passar por uma transformação. Essa família sai da casa por uma semana, fica fora de casa, e essa casa vai passar por uma transformação. Ou seja, a produção vê lá que de repente eles são uma família muito grande, mas moram numa casa muito pequenininha, então eles vão aumentar essa casa. Ou então é uma família que tem criança, mas essa casa de repente não tem espaço para uma criança. Então eles vão criar um lugar para a criança ter mais liberdade, mais conforto, enfim. De repente é uma mãe que gosta muito de cozinhar, mas a cozinha dela é muito pequenininha, então eles vão aumentar a cozinha dela. Aí, de acordo com a família, eles vão trabalhar a casa, né? Às vezes fazem um jardim, enfim. E eles transformam praticamente tudo. Derruba a parede, constrói a parede, pinta, põe piso, põe revestimento. Fazem muitas coisas na casa, a casa fica transformada. E, além disso, não é só na estrutura, mas é também na questão da decoração, na questão dos acessórios que são colocados. Então, é tapete que muda, é cortina que muda, é um objeto de decoração que muda, enfim. É uma coisa bem bacana. Para quem gosta de mudança, é bem legal, né, Leila? A Leila que gosta de mudança. E aí, depois de uma semana, essa família volta e, normalmente, a reação das famílias é de espanto. Nossa, como ficou lindo. Nossa, não tinha isso, agora tem. Não tinha uma geladeira desse tamanho, agora eu tenho. Não tinha flor, não tinha jardim, mas agora eu tenho. Não tinha isso. E ela fica toda feliz. Ou seja, um design que é preparado para isso, uma pessoa que estudou, que se capacitou, que sabe fazer isso, vem e transforma aquele ambiente, né? A pessoa que é a dona da casa teve que passar por algum processo, porque ela teve que chegar para esse designer, entregar o quê? A chave da casa dela para ele. É fácil entregar a chave da nossa casa? Não é. A gente não entrega a chave da nossa casa para qualquer um, né? Então ela tem que confiar ela teve que passar no processo, conhecer, para poder confiar e falar, ó, a chave está aqui. Sabendo que uma semana depois ela vai receber a casa dela de volta, bonita, organizada, transformada, para atender a necessidade dela e da família dela. É a mesma coisa essa questão do design no nosso coração. O Senhor quer trabalhar. De repente, tirar um vaso, tirar um tapete, abrir uma janela, eu não sei, aumentar,
Eu não sei o que o Senhor quer fazer na sua vida e na minha. Algumas coisas o Senhor já começou a falar comigo. E eu creio que vai falar com vocês também. É o que eu desejo. Mas para isso, essa pessoa pegou a chave e falou: toma, pode ficar com ela aí uma semana. O Senhor quer a chave do seu coração, mas Ele não quer por uma semana. Né? A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, essa chave é dele. E Ele vai fazer as mudanças que Ele sabe ser as melhores para serem feitas na nossa vida. Esse design que cuida dessa questão da casa física, ele estudou, né? Ele fez faculdade, fez cursos, enfim, se preparou. O nosso Deus é um Deus que não existe igual a Ele, né? Ele é o melhor design que existe para uma mulher. Uma mulher que quer ser feliz, uma mulher que quer ser capacitada, uma mulher que quer ser renovada, uma mulher que quer ser curada, uma mulher que quer amadurecer. Ele quer fazer isso na nossa vida e Ele pode fazer isso. Só Ele pode, né? Então nós estamos aqui, irmãs, porque um dia nós já conhecemos ao Senhor. Todas nós que estamos aqui já tivemos um encontro com Jesus, já entregamos o nosso coração para Ele. Mas muitas vezes acontece o quê? A gente entrega e pega de volta. Entrega e pega de volta. E a gente fica às vezes diz, isso faz parte da nossa vida espiritual. A gente faz parte do nosso ser mulher. Isso é assim. Mas a gente vai aprendendo a cada vez ser mais determinada, ser mais sim, não. Fala, Senhor, a chave está na sua mão. E Ele vai nos transformar. Ele vai fazer um design totalmente especial, personalizado para cada uma de nós. O que de repente Ele vai fazer comigo, não vai fazer com a Ana. E assim por diante, com cada uma. Porque Ele nos conhece. Ele nos fez mulheres. Quando nós nascemos, o Senhor decidiu que nós íamos ser mulheres. Né? E Ele decidiu que tipo de mulher que nós íamos ser. Além da nossa aparência, também no interior Ele nos criou de uma forma diferente, né? Mas Ele nos criou com um propósito. Ele tem planos para a minha vida, Ele tem planos para a sua vida. E esses planos, será que estão acontecendo na nossa vida de acordo com a vontade de Deus? Ou quem está com a chave do nosso coração somos nós mesmos? Né? Então é uma coisa para cada uma de nós pensarmos, tá bom? Então o Senhor quer transformar. E isso, irmãs, não é para quem está Samara, que está novinha, que está começando a vida dela agora com o Senhor. Isso é para ela também. É para a Rebeca, que já está um pouco mais velha. É para mim, que já estou bem mais velha. E são para todas nós que estamos mais velhas também. É para todas as mulheres que querem amadurecer, que querem conhecer mais ao Senhor, estar mais na presença do Senhor. Então, esse estudo se divide em alguns temas. Eu não vou falar os temas para vocês do que virá, para criar um suspense, né? Mas hoje nós vamos falar sobre discernimento, tá bom? Eu não sei se vocês sabem exatamente o que significa essa palavra, né? Eu peguei o significado dela específico, eu quero ler para vocês direitinho. O significado dela é bem específico para vocês. E fala assim, quer ver? Ó, cadê? Deixa eu achar aqui. Discernimento. Discernimento é sabedoria. Eu vou resumir para vocês. É a mesma coisa. O discernir e o saber. É a sabedoria que Deus nos dá. É a sabedoria que Deus coloca no nosso coração. Para quê? Irmãs, tem decisões que nós temos que tomar que estão na palavra, né? Por exemplo, chega uma amiga minha e, sei lá, fala, ai, Lúcia, lá no meu trabalho, o meu chefe, de repente, está pedindo para eu mentir que ele não está, quando eu atendo o telefone e tal. Eu sei o que a palavra fala sobre isso. Não é o que a palavra fala. Eu posso mentir? Eu não posso mentir. Não é? Mas tem coisas na Bíblia, na nossa vida, por exemplo, o livro fala muito sobre isso. Por exemplo, com quem eu vou casar? Eu vou me casar? Quando eu vou me casar? Eu vou ter filhos? Quantos filhos eu vou ter? O livro ainda brinca. 1 ou 22? Eu vou ter... Onde eu vou trabalhar? Qual vai ser a minha profissão? O livro fala sobre onde eu vou estudar. Se eu escolhi fazer um curso, fazer uma faculdade, para que faculdade que eu vou? Então são essas questões que aqui não está escrito. Aqui não está escrito, a Lúcia vai casar com o Beto. Quando eu quis me casar,
Eu fiquei pensando, caso, não caso, vou casar, é isso que o senhor tem para mim, não é? E eu procurei na palavra, mas aqui não estava para mim. A Lúcia casa com Berto. Então eu precisei do quê? Exercer o meu discernimento. Ou seja, a minha sabedoria. Que Deus nos dá, que Deus dá para cada uma, para nós fazermos uma escolha correta. Ou seja, eu queria me casar com um homem, com um homem de Deus, construir uma família que servisse ao Senhor. Então, se eu não me casasse com um homem que fosse servo do Senhor, muito provavelmente eu não teria uma família assim. Não é? Então, eu precisei ter discernimento, exercer o meu discernimento. Quem que eu vou escolher para dividir a minha vida? Então, se de repente, para vocês, bom, eu vou trabalhar. Vou trabalhar onde? De repente chega uma proposta para você assim, olha, você vem trabalhar em tal empresa, você vai trabalhar das 7 da manhã e não tem horas para sair. Você vai trabalhar sábado e domingo, mas você vai ganhar um salário maravilhoso. Você vai ter benefícios maravilhosos. O que vai acontecer com você? Usar o seu discernimento. Né? Por quê? Eu vou trabalhar o dia todo e a minha casa e a minha família vai ficar lá. Tá certo? A minha sabedoria, o meu discernimento me diz o quê, Lúcia? Espera um pouco. Eu vou ganhar um salário maravilhoso. E daí? E a minha família? E a minha casa? A gente paga um preço. Então, o discernimento, irmãs, nos faz entender, nos faz tomar uma decisão correta. Faz a gente ver a diferença entre o certo e o errado. Entre o que pode e o que não pode. Entre o que é santo e o que não é santo. Entre o que é saudável e o que não é saudável. Esse discernimento do Senhor é que nos faz tomar uma decisão correta em momentos em que a gente não sabe o que fazer, porque aqui não está dizendo especificamente. Então, se eu tenho discernimento, o Senhor vai falar comigo e vai falar, Lúcia, observa essa situação. Você tem que tomar uma decisão? Então, o que está ao redor dessa situação? O entorno dessa situação. Então, eu vou até o Senhor com essa situação e falo, Senhor, como é que eu resolvo isso? E aí o Senhor vai falar ao meu coração. E eu vou poder exercer o meu discernimento. A sabedoria que o Senhor nos dá. Certo? Isso, irmãs, é um exercício que cada uma de nós precisa fazer. Eu não tenho como fazer pela Rebeca, apesar dela ser minha filha. Eu posso fazer por mim, posso orar por vocês. Mas nós, particularmente, individualmente, temos que chegar na presença do Senhor e falar, Senhor, eu preciso de discernimento. Eu preciso de sabedoria para fazer boas escolhas. Porque, irmãs, quando a gente pratica isso, a gente exerce essa questão de discernimento, essa questão da sabedoria, a nossa vida vai bem. Porque a gente faz boas escolhas. Não tem como a gente semear uma coisa boa e colher uma coisa ruim. Se eu plantar uma coisa boa, eu vou colher algo bom também. Não é? E quando a gente começa a acertar a nossa vida, buscando de Deus boas escolhas, buscando de Deus boas decisões, buscando de Deus o melhor para nós somos felizes. A paz do Senhor habita no nosso coração. E outras mulheres começam a olhar para nós e dizer assim, por que ela está feliz? Por que apesar das lutas que ela passa, dos problemas que ela passa, ela está bem? Que mulher estranha é essa? E nós vamos poder fazer o quê? Ensinar as demais como viver do jeito que nós vivemos. Nós vamos poder falar de Jesus para outras mulheres e nós vamos poder falar para elas. Busque discernimento do Senhor. Porque o Senhor dá. O Senhor quer que nós sejamos mulheres sábias. O Senhor deseja que nós sejamos mulheres que têm discernimento da vontade dele. Mas nós temos que fazer o quê? Ir atrás. O Senhor nos fala, né? Pedir e dar-se-vos-á. Bate e a porta se abre. Então vamos pedir, irmãs. Mas não é perder assim, Senhor, me dá discernimento. Insista. Busque, ore. Sabe o estudo que nós fizemos, né? Sobre a oração. Discernimento, irmãs. Como que a gente consegue? Intimidade com Deus, oração. É um vínculo, é um elo, né? Que pai que não quer conversar com a filha? Que pai que não quer? Imagina nós que temos filhos, né? Quando o filho chega pra gente e fala, eu quero ser sábio. Mãe, você me ajuda? O que nós vamos fazer? Ajudar, não é? Nós vamos falar, o que você precisa para isso? Vamos orar junto, vamos estudar a palavra junto. Então, irmãs, o segredo para o discernimento está aqui, tá bom? Hoje, irmãs, nós temos visto assim que a mulher,
está querendo sair do lugar onde Deus nos colocou. Deus nos criou para sermos mulheres femininas, para sermos mulheres sábias, para sermos mulheres que têm discernimento. E hoje muitas querem fazer o quê? Se igualar ao homem, né? O homem trabalha? Eu também quero trabalhar. O homem ganha bem? Eu também quero ganhar. O homem fica o dia inteiro fora de casa? Eu também quero ficar. O homem, não sei, N coisas, né? Mas nós temos que entender que o Senhor nos criou mulheres com algo específico para nós mulheres. Nós temos um papel diferente do homem. Então nós precisamos assumir esse papel. Não cabe a nós ser igual aos homens. Nós precisamos ser mulheres sábias. Mulheres que se colocam nas mãos do Senhor. Mulheres que o Senhor possa encher para nós para nós estimularmos outras mulheres a serem também filhas desse Deus que nos guarda, que nos abençoa, que nos estimula, que nos ama, que nos aceita, que nos perdoa, que nos cura, que trabalha no nosso coração, que não desiste da gente. Né? A gente vai poder transmitir isso para outras mulheres. E isso, irmãs, é decisão. Isso eu estava lendo, eu achei muito interessante. O discernimento não é uma habilidade que a gente nasce com ela, mas é uma capacidade que a gente busca ter. Então, ninguém pode falar, eu não tenho esse talento, eu não tenho essa habilidade. Você pode ser capaz de ser uma mulher muito sábia, de ter muito discernimento, mas cabe a cada uma de nós buscarmos isso no Senhor. Amém? Então, irmãs, esse estudo é para estimular você a buscar. Individualmente, também. Mas o que nós estamos fazendo aqui é buscar discernimento. É por isso que você está aqui. Eu creio que você veio aqui para aprender sobre a palavra do Senhor, sobre o que Ele tem para você, mulher, né? Na idade que você está, fazendo hoje o que você está fazendo, casada, sozinha, separada, viúva, jovem, mais velha, enfim, trabalhando fora, não trabalhando, estando com os filhos, não estando com os filhos. O Senhor tem algo para cada uma de nós, mas nós precisamos abrir o nosso coração. A gente não pode chegar assim nesse ponto, mas de falar, mas eu tenho tal idade, agora estou levando a minha vida e vamos levar de qualquer jeito, eu venho na igreja, eu estou com as irmãs. Não, o Senhor tem algo específico para nós em todo o tempo da nossa vida. Se eu tenho 20, se eu tenho 40, se eu tenho 60, se eu tenho 80, se eu tenho mais. O Senhor tem algo específico para cada um de nós. Muitas vezes é mais cômodo a gente, cruzar o braço, falar, eu vou lá na igreja, ouço a palavra, participo do louvor, oro com os irmãos, não tem nada. Mas o Senhor me chamou para algo a mais. Ele quer que nós venhamos sim, estejamos juntas, nos cultos de quinta, nos cultos de terça, o tempo todo. Mas Ele quer um trabalhar individual em nós. Ele quer que a gente chegue para o Senhor e fale, Senhor, eu quero mais. Senhor, eu estou com sede do Senhor. Senhor, eu amo o Senhor e eu quero mais do Senhor. Eu quero te conhecer mais. Eu quero ser uma mulher sábia. Hoje, irmãs, a gente tem visto mulheres que não têm sabedoria. A gente vê atitudes de mulheres que muitas vezes me envergonham, sabe? Mulheres com conselhos completamente fora da palavra de Deus, quando uma outra vem pedir um conselho para ela. Mulheres rebeldes, mulheres que contaminam outras mulheres com coisas erradas, mulheres que falam demais, mulheres que julgam, mulheres que não perdoam. Hoje, o mundo está fazendo com que a mulher saia do lugar dela. Então, irmãs, nós precisamos resgatar isso, né? E eu glorifico a Deus, porque nós estamos aqui fazendo isso, né? Eu sei que vocês praticam isso. Eu sei que vocês são mulheres sábias. Muitos de vocês já me deram conselhos muito bons. Eu aprendi muito com vocês, olhando para vocês, muitas vezes. Muitas vezes vocês não chegaram para mim, Lúcia, é assim, essa. Mas, vendo, eu aprendi muitas coisas com vocês. E nós temos uma responsabilidade imensa para que outras mulheres também passem por essa experiência conosco. Que olhando, elas aprendam sobre Deus. Que nós sejamos um livro aberto, que elas leiam em nós algo sobre a palavra de Deus, algo sobre Deus. Que a gente, de repente, não precise falar, mas que quando elas olharem para a nossa vida, elas possam falar, eu também quero isso para mim. Né? Então, irmãs, esse primeiro tema, o discernimento, é para estimular vocês
a gente acordar. Eu também. O Senhor quer mais. O Senhor quer trabalhar na nossa vida. Tem tantas coisas para a gente fazer aqui na igreja, por exemplo, não é? Tem tanto trabalho aqui na igreja. Tem o louvor, tem intercessão, tem o ministério infantil, tem os adolescentes, tem os jovens, tem o trabalho com homens, tem o trabalho com as mulheres, tem os casais, tem a questão física da igreja que precisa de ajuda. Então, tem lugar, tem espaço para todos nós trabalharmos. A questão é a disposição. A questão é nós termos essa visão de sermos sábios para a obra do Senhor. Porque o Senhor paga muito bem o trabalhador dele. O Senhor não fala, vem trabalhar aqui, ó. Não, o Senhor nos honra. O Senhor nos capacita. O Senhor alegra o nosso coração enquanto nós trabalhamos para Ele. E Ele paga. Sabe aquela coisa? Primeiro a gente busca o Senhor. Versículo que fala, né? Primeiro a gente busca o Senhor e as demais coisas são acrescentadas. É verdade. É isso que a gente precisa fazer. Independente, irmãs, do que nós estejamos passando. Independente da idade que nós estejamos. Nós podemos crescer. Nós podemos melhorar. Lembra da casa que eu falei para vocês no começo? Normalmente quando o dono chega, está uma casa melhor. Está uma casa mais organizada, mais bonita, maior, mais confortável. E o Senhor quer fazer isso na nossa vida. Ele quer que a gente cresça. A gente não pode ser a menininha que a gente... Eu me converti, irmãs, eu peguei o meu coração para Jesus no acampamento Palavra da Vida quando eu tinha 13 anos. Eu não posso ser a mesma luz aqui quando eu tinha 13 anos. Não é? Por isso que eu estou aqui. Que eu cresci e quero crescer mais. Não é? Assim como vocês também. Deus tem isso para nós. Irmãs, uma mulher, eu acho que a coisa, talvez uma das maiores qualidades de uma mulher, na minha opinião, que deixa uma mulher bela, é a sabedoria. Porque ela sabe se vestir, ela sabe o que falar, ela sabe se comportar, ela sabe tratar bem o outro. Ela se alimenta da palavra de Deus. Como é maravilhoso você conversar com alguém que é sábio. Alguém que acrescenta na sua vida. Sabe aquela conversa que às vezes você fala assim, eu conversei 5 minutos com uma pessoa, mas eu saí daquela conversa, tem tanta coisa para mim parar, pensar, mudar, resolver o que eu vou fazer. Porque a sabedoria é algo lindo, é algo maravilhoso. Deus é sábio. E Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é perfeito. E Ele quer nos capacitar com sabedoria. Para tudo, irmãs. Para tudo, né? Para o nosso dia a dia, para o nosso levantar, para o nosso deitar, para a nossa comunhão entre nós e também fora da igreja. Uma mulher sábia contamina outras. Uma mulher sábia chama atenção onde ela vai estar. Uma mulher sábia, ela chama atenção, não, né? Porque ela está vestida de verde espalhafatoso, mas ela chama atenção. As pessoas querem ir até ela. Querem entender o que está acontecendo com você. Por que você está tão feliz? Porque você é feliz. Porque é tão maluco isso, né, irmãs? Às vezes, a gente está passando por uma luta. Às vezes, a gente está passando por uma batalha. Mas a gente está em paz. Né? Às vezes, a gente está com aquele turbilhão no nosso coração. Mas a gente está em paz. Por quê? É a paz do Senhor no nosso coração. Que habita no coração de uma mulher sábia. Porque a paz faz parte desse design novo que o Senhor quer colocar no nosso coração, né? Então Ele quer que a raiva saia, Ele quer que a falta de perdão saia, Ele quer que a imaturidade saia, Ele quer que a preguiça saia, Ele quer que, enfim, o desânimo saia, a tristeza saia. Ele quer entrar no nosso design, no nosso coração e criar um design diferente. Você sabe o que está precisando no seu coração. Eu não sei. Eu sei no meu. Eu sei o que o Senhor precisa tirar. Eu sei o que o Senhor precisa pôr com abundância. Eu sei. E eu creio que o Senhor está falando com vocês também. Vocês sabem. Então, irmãs, durante a semana eu vou dar uma tarefa para vocês, tá bom? Todo esse nosso estudo, irmãs, está baseado no livro de Tito. No capítulo 2 de Tito. Tito é um livro que tem 3 capítulos só. Ele é bem pequenininho. Nós até estudamos um pouquinho sobre ele numa quinta-feira. Então, quem veio na quinta-feira já está aí um pouquinho na frente, tá bom? Mas o que eu queria pedir para vocês? Que durante a semana, vocês lessem o livro de Tito. Lê um pouquinho, é bem pequenininho. Lê um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Volta a ler de novo. Eu li tudo na segunda-feira. Lê de novo na terça. Lê de novo na quarta. Lê quantas vezes você puder. E lê pedindo ao Senhor, Senhor, me dá discernimento. Me dá sabedoria para entender o que está escrito aqui e aplicar na minha vida. Amém?
Eu queria ler Tito 2, que fala assim, ó. Tu, porém, tá dando para ouvir? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, e a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te, pessoalmente, padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreenda também em toda a autoridade. Ninguém te despreza. Era uma palavra de Paulo para Tito, que era um pastor novinho, jovenzinho. E ele começou a ver que nessa comunidade aqui, estava havendo algumas doutrinas sendo colocadas nessa igreja que não agradavam a ele, né? Que não agradavam a Deus. Paulo percebeu e deu uma orientação para Tito. Tito, vai lá e fala, vocês sejam irrepreensíveis, que vocês sejam bondosos, que vocês sejam fiéis. Tem uma série de orientações aqui. Então, irmãs, estudem Tito essa semana, tá bom? Leia lá na sua casa Tito. Ore sobre isso. Busque de Deus o que Deus quer falar com você, tá bom? Que mudança que Ele precisa fazer na sua vida. E aí, vai ficar mais fácil para você entender sobre discernimento, tá? Eu fiz uma série de anotações aqui, irmãs, mas eu vou deixar, porque eu acho que a gente já conversou sobre isso. Eu acho que o estudo hoje queria chamar a nossa atenção é para isso, a questão do discernimento. Nós precisamos ser mulheres que têm um bom discernimento. E um bom discernimento, irmãs, baseada na palavra de Deus. Porque eu posso dar um bom conselho para a Rebeca, minha filha, por exemplo, né? Ela pode chegar para mim e falar, mãe, estou passando por isso, eu posso dar um bom conselho para ela. Mas, se eu não tenho um bom conselho, o que eu tenho que fazer? Procurar na palavra. Esse meu bom conselho tem que estar baseado na palavra, né? Esse bom conselho não pode sair só do meu coração, só da minha cabeça, só da minha sabedoria humana. Um bom conselho tem que estar baseado na palavra de Deus. É assim que tem que ser com cada um de nós, né? Nós temos que saber o que falar baseado na palavra de Deus. Nós temos que saber. Então, irmãs, para um pouquinho e pensa você. O que você tem lido lá na sua casa? Que livros você tem lido? Que revistas você tem lido? Para pensar o que você tem visto na televisão. Novela, filme, série, reportagens. O que você tem feito com a internet? Como que você tem trabalhado? O que você tem absorvido das redes sociais? Irmãs,
Nós precisamos da sã doutrina. Está aqui. Será que isso tem nos trazido algo de bom? Sã doutrina, como fala aqui. Sã, o que é? Uma pessoa sã, uma pessoa sarada, uma pessoa saudável, né? Uma pessoa que foi curada de algo. Então, sã é uma pessoa boa, uma pessoa que tem saúde, tá? O que é doutrina? É uma instrução, é um ensino. Ou seja, o Senhor quer nos dar isso, o Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer que nós vivamos a sã doutrina, uma doutrina que é nos dada por Ele, que é a palavra dEle, e a palavra dEle é sã, a palavra dEle é saudável, a palavra dEle é o que nós precisamos. Não tem contaminação, é pura, é santa, é isso que nós precisamos. Então, irmãs, o que nós temos visto lá na nossa casa? Né? Para pensar você, responde para você mesmo. E pensa, que doutrina boa isso está trazendo para você? Está trazendo alguma sã doutrina para você? Porque às vezes, irmãs, eu vou contar rapidinho uma situação que eu passei na minha casa. Quando eu me casei, eu não assistia novela. Porém, na minha adolescência, na minha juventude, eu era muito novelina. Assistia muita novela. Terminava começava a... Mas chegou um momento em que eu pensei... Eu me converti e eu comecei a pensar uma coisa e eu falei, parou, eu não quero mais assistir novela. E, irmãs, eu estou falando para mim, foi o que o Senhor falou ao meu coração, tá bom? E eu parei de assistir novela. Por quê, irmãs? Não era uma sã doutrina para mim, não me trazia coisas boas. Quando eu via, eu estava torcendo para o casal ficar junto, mas ele já tinha deixado a mulher, já tinha traído o outro, e eu estava lá torcendo para eles ficarem juntos. Eu fiquei pensando, nossa, o que você está fazendo? Sã doutrina. E eu falei, isso não faz bem para mim. E parei. Quando eu me casei, o Humberto também não tinha o hábito de assistir novela e não assistimos. E aí tivemos as nossas filhas, né? Então elas também não assistiam novela. E aí elas foram para a escola. Quando chegou na escola, muitas pessoas assistiam novela. E elas chegaram para nós questionando por que nós não assistíamos novela. Porque elas queriam conversar com as amigas sobre a novela. E a novela, e a novela, e a novela. E então nós sentamos e falamos para elas o que nós tínhamos aprendido sobre essa questão. Sã doutrina. Elas entenderam. Assistem novela hoje? Não. Porque eu proíbo? Porque o Humberto proíbe? Não. Mas por quê? Sã doutrina. A gente viu que aquilo ali não acrescentava em nada na nossa vida. E não ia acrescentar nada na vida delas. Elas assistiram uma vez uma novela. Elas queriam porque queriam assistir uma novela. Eu falei, tá bom, vamos assistir. Eu já tinha assistido essa novela. Eu falei, vamos assistir a novela. Sabe o que eu fiz, irmão? Sentamos eu, a Kézia e a Rebeca. E assisti a novela. Aí eu falava, tá vendo isso daí? O que você acha? Sã doutrina. Aí é verdade, né, mãe? É mesmo, né, mãe? É, né, mãe? Não, mãe, isso aqui não tem problema. Aí eu aproveitava, sã doutrina, né? E assim foi na novela. Nunca mais assistiram a novela. Porque entenderam, irmãs, né? Eu tô dando a Rei como exemplo, mas isso também é pra mim. Eu posso estar assistindo um filme lá, na minha casa, que ninguém tá vendo. Mas eu tenho que saber o que tá acrescentando na minha vida. Tá me fazendo ser uma mulher mais sábia? Tá me contaminando com coisas ruins, porque eu não quero ser contaminada com coisa ruim. Então a gente tem que entender que muita gente vai lá e desliga, isso daqui não é pra mim. Essa música que eu tô ouvindo, tá me acrescentando? Vocês já ouviram, não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes a gente ouve uma música do mundo aí, né? Que deixa a gente triste, deixa a gente depressiva, deixa a gente pra baixo. Irmãs, vamos ser sábia, essa música não convém pra nós, vamos com louvor, vamos adorar o Senhor, vamos encher a nossa casa com a santidade do Pai. Entendem o que eu quero chamar vocês? Busquem discernimento. Às vezes é uma coisa muito simples, é ouvir uma música. Às vezes é uma conversa que a gente está tendo com uma vizinha, ou que ela está tendo com a gente. E a gente deixa ela nos contaminar com conversas que não convêm. Então, irmãs, com todo carinho, com todo amor, com toda sabedoria, com todo discernimento, às vezes a gente fala, olha, não quero mais conversar sobre isso. Vamos conversar sobre outra coisa? Olha, conta um testemunho, conta da sua vida, conta de Deus, o que Deus tem feito, eu não sei. Deus vai dar sabedoria para você mudar o rumo disso daí. Porque não convém, irmãos. Então vamos trazer o discernimento para o nosso dia a dia. O que eu estou comendo? Está fazendo bem para mim? Não? Está na hora de mudar. Né? As conversas que eu estou tendo, o que eu estou ouvindo, o que está sendo ministrado na minha vida, porque, irmãos, o mundo quer ministrar porcaria na nossa vida. O mundo quer ministrar peso sobre as mulheres. Sabe? Levar a gente a pecar, levar a gente a estar fora da palavra de Deus. Então, cabe a nós fazermos uma escolha. Tá bom? Então, hoje eu só queria deixar isso com vocês. A questão do discernimento. A questão da sabedoria. Irmãs, vamos ficar delas. Cheias de sabedoria.
cheias de discernimento. E isso é para todas, né? Às vezes a gente fala, mas Bela, você sim. Não ouça o que o inimigo está falando. Isso não é para você, você não pode, você não consegue. O Senhor fala para você. Busque a sã doutrina. O Senhor tem isso para a sua vida. Que você seja uma mulher sábia. Que aonde você for, você vai ser sábia naquele ambiente. Que as pessoas vão falar, essa mulher é diferente. Amém, minhas queridas? Era isso que eu queria deixar para vocês hoje, tá bom? E semana que vem a gente se encontra com outro tema que eu vou contar para vocês só na terça-feira, tá bom? Eu, irmãs, preparei um resuminho aqui para vocês, e esse não quer passar, para vocês lembrarem durante a semana sobre discernimento, sobre essa doutrina, sobre Tito, tá bom? Então, ore sobre a sua vida, ore sobre uma cobrindo a vida da outra, uma apresentando diante de Deus a vida da outra, para que a gente possa crescer e que esse design que Deus quer fazer na nossa vida, daqui a 7 segundas-feiras, possamos estar com uma casa, um coração diferente, mais bonito. E para começar, com bastante discernimento e sabedoria. Tá bom? Amém? Deus abençoe vocês.